Vou voltar aqui para nossa sala de visitas, né? Conversando com a Carolina, nossa pediatra de plantão aqui hoje, né, Carolina? Hoje a gente tá de falando plantão aqui. sobre o mosquitinho inimigo, né? É inimigo, Aedes né? aegypti, dengue, Ele é nosso zika, chikungunya, falamos. Vamos falar da febre Febre amarela, amarela continuando? também, Drica. Então vamos falar dos sintomas da febre amarela, o que ela causa? Temos uma telinha preparada para você, olha só. Febre de início súbito, como na dengue, né? Como na dengue, exatamente. Calafrios, olha lá, já tem uma coisa diferente. Dor de cabeça intensa, dores nas costas e no corpo, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Exatamente. A febre amarela, ela tem uns sintomas, você vê, bem inespecíficos, né? Febre alta igual na dengue, calafrios, náuseas, vômitos. Passando esse período, que dura mais ou menos 5 a 7 dias, a gente tem um período de, como se fosse uma remissão. A febre, ela cessa, tá? E aí que vem o perigo, porque 10% dos casos das pessoas que tiveram o vírus da febre amarela evoluem para forma grave, que é quando essa pessoa vai ter o seu sistema, tanto renal como o fígado, né, atingidos pelo vírus. Então, pode evoluir com hemorragia do sistema digestivo, alterações hepáticas. Essas alterações vão provocar aquela cor amarelada na pele, aí vem o nome febre amarela, né? E as lesões renais vão também diminuir, vão lesar o rim, diminuir a produção de urina. E aí, qual é o perigo, gente? É evoluir para um choque, tanto de sangramento, um choque hemorrágico. Então, essas pessoas que evoluem para a forma grave, que pode, infelizmente, levar à morte, têm que ser internadas numa unidade de terapia intensiva e monitoradas. Olha só, gente, a gente, na hora que pensa que está indo embora... Isso, porque a febre, ela desaparece, de repente vem essa fase crítica aí da febre amarela, mas são só 10%, graças a Deus, infelizmente tem os 10%, mas é um número pequeno. Parece que mudou alguma coisa sobre a vacina da febre amarela, né, doutora? Antes, os bebês tomavam uma vacina com 9 meses, né? Atualmente, o que foi determinado? Que esses bebês tomam a vacina com 9 meses e depois com 4 anos, porque os estudos mostraram que quando o bebê ele é imunizado muito cedo, com 9 meses, novinho, às vezes aconteciam falhas imunológicas lá na frente. Então, precisa agora desse reforço com 4 anos. As crianças acima de 5 anos que já foram vacinadas com uma dose estão protegidas. Mas esses bebês, então, por exemplo, o seu filho tem, você que está assistindo a gente, tem um filho de 2 anos que tomou uma vacina com 9 meses. Quando ele fizer 4 aninhos, ele vai ter que tomar uma dose de reforço. Tá bom? Vamos falar então do cuidado com as crianças? Vamos falar dos bebês até 6 meses, né? Porque ali, o que a gente sabe é que o bebê até 6 meses, o ideal é que mame no peito, né? Então ele pega todos os anticorpos ali da mãe, através do leite materno. Exatamente. Mas também vale para dengue, zika, chikungunya, febre amarela? Tudo isso. A gente sempre, os bebês, agora a gente tem uns repelentes novos no mercado, tá? Antes era só a partir de 6 meses. Agora a gente tem 2 marcas que produzem um com icaridina. Esse repelente com icaridina, ele pode ser usado em bebê a partir de 3 meses. E antes dos 3 meses, como que a gente vai proteger os bebês? Telas, mosquiteiros, sempre fechar janelas no nascer do sol e no pôr do sol, que é a hora que o mosquitinho entra dentro da nossa casa. Pode usar aquele spray de permetrina na roupa do bebê, também ajuda. Manga comprida, são barreiras mecânicas, né? Sim. Antes dos 3 meses não tem o que fazer. Após os 3 meses, a gente já pode usar esses repelentes à base de icaridina 10%, isso é importante a gente falar. Porque a icaridina, Drica, ela é um derivado da pimenta e existem 3 concentrações, tá? Para o bebê pequeno de 3 meses, a concentração é de 10%. A partir de 6 meses até 2 anos, a concentração é de 20%. E a partir de 2 aninhos, a gente já pode usar o de 25%. Sempre preferir aquele gel mesmo, não o spray. Porque o gel, o spray, às vezes você tem a falsa sensação que você está passando em algumas áreas e não está. E a criança pode inalar aquilo. Então, a gente sempre recomenda o gelzinho mesmo. Tá certo. Vamos fazer assim, vamos ver tudo isso numa tela para você que está em casa também memorizar bem os cuidados com as crianças. Dá uma olhadinha aí para você ver na nossa tela. Olha lá, bebês até 6 meses. Então, vamos reforçar isso, doutora. Olha lá, mangas e calças compridas aumentam a proteção dos braços e pernas das crianças. É o que a doutora falou.
Portas vedadas e janelas com Isso. telas previnem que o mosquito entre na residência. Melhor colocar tela para não ficar sufocado lá dentro, né? Carrinhos de bebês e berços e mosquiteiro é a melhor solução para os carrinhos de bebês, né? Também e os berços, né? Também é importante deixar as janelas fechadas nos períodos do nascer e do pôr do sol, como você disse, né, doutora? E o uso de repelente, que não é recomendado para a faixa etária, mas a doutora já deu aqui bem atual, uma solução para a gente. É bem atual esses repelentes novos que surgiram aí, porque até então era só o que a gente tinha, era ou esse de icaridina com a concentração de 20%, ou os IR3535. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre também a sensatez nesse momento, porque tem mães que de repente vai ficar numa neurose, numa preocupação exagerada e vai sufocar aquela criança. É preciso ter também a sensatez ali na hora de proteger. Sim, com certeza, Drica, né? A gente tem que ter todo o cuidado e é o que eu falei lá no comecinho, não só proteger a criança, né, com roupinha, com repelente, mas cuidado na nossa casa também, né? Com os criadouros de mosquito, que é o principal foco aí, é a água parada. Lixo, é um dos maiores problemas de saúde pública isso, né? As pessoas acabam descartando o lixo de uma maneira inadequada, que gera o acúmulo da água parada nesse lixo e a proliferação do Aedes. É verdade. Vamos ver a próxima tela então, que é o cuidado com as crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Dá uma olhadinha. Nessa idade, os bebês podem contar também com a proteção dos repelentes, né? Isso. A base do IR. O IR3535. Além das barreiras mecânicas citadas lá também para os bebês de 6 meses, né, doutora? Isso. Que nós já falamos. E uma coisa importante que a gente tem que falar para o pessoal de casa, é uma dúvida muito frequente no consultório de pediatria. Os pais acham que o repelente ele tem que ser passado no corpo inteiro, mas não, é somente nas áreas expostas. Tá? Evitar passar embaixo da roupa do bebê, porque você acaba absorvendo mais. Esse repelente pode ter um efeito aí sistêmico na circulação do bebê. Um efeito tóxico mesmo. Então, pode ali. é só na área exposta, tá bom? É isso mesmo. Então, agora vamos crescer um pouquinho mais a idade. Mais de velho. 2 a 12 anos. Isso. Aí já está mais velho, já está mais independente. Vamos ver então os cuidados. Ó. Nesse período são recomendados os repelentes à base do DET, DIT, com concentração de 10%, ou então a icaridina que você disse, né, doutora? Isso, aí a concentração da icaridina, que é esse derivado da pimenta, ele já pode ser na concentração maior, de 25%. Para essa fase, Isso, né? ou os repelentes à base de DIT na concentração de no máximo 10%. Aí é importante também a gente falar para o pessoal que está assistindo a gente, lê o rótulo, gente, pega o repelente, né? Lê a faixa etária, a concentração do componente que você está comprando, para você ter segurança para você e para sua família. Aliás, a gente tem que ler a respeito de tudo. Eu acho que já passou aquela fase da gente ficar na ignorância a respeito das coisas. Sim, com certeza. Olha, ignorância não é uma bênção, tá? Quem falou isso lá atrás, falou num tempo, mas não é uma bênção mais. Você precisa saber das coisas, leia, né? Leia as coisas. Exatamente. E aqui, ó, criança de 2 a 12 anos, 12 anos, 10, 11, 8, 7, já dá para você conversar com ela, exatamente. explicar o que é, o que acontece, como é o mosquito, mostrar como ele se prolifera, até ajudar. Educar. Lixo, tirar o brinquedo até um baldinho, não deixar, né, doutora? Eu sempre costumo falar isso, criança é exemplo, isso para tudo na vida. E os pais são o maior exemplo que os filhos vão ter. Então, não adianta você falar para o seu filho que não pode deixar lixo na rua, ali o lixo, o baldinho com água parada e fazer a mesma coisa. Então, explique, dê o exemplo para a gente educar os nossos filhos e as nossas crianças. E aí também a vizinhança, né? Sim, exatamente, porque não adianta nada eu cuidar do meu quintal e o meu vizinho não cuidar, né? Assim como o meu vizinho, se o meu vizinho cuidar do quintal e eu não, como é que faz? Antigamente nós tínhamos mais propagandas, né? Mostrava como era o mosquito e exatamente. toda coisa, o pernilongo, né? Tipo o pernilongo, Aedes, listradinho, listradinho. Hoje em dia parece que não está mais assim tão... Tem campanhas, mas como existem agora outras doenças aí vindo, né? Então as pessoas acabaram... As doenças vão ficando mais sérias e vai esquecendo as outras. Né? E assim, a dengue é extremamente séria. A gente estava até conversando no intervalo que o ano passado o Ministério da Saúde divulgou um dado que foi o segundo ano com maior número de casos de dengue no Brasil.
Então a gente precisa cuidar, né, Drica? É isso mesmo, doutora. Prevenir é o melhor remédio, né? Ainda continua sendo o melhor remédio, sendo. sempre para todas as coisas. Todas né, as coisas. Vamos fazer então uma consideração final aqui, para a gente deixar de lembrete para quem está em casa nos assistindo. Então vamos lá, gente, fazendo uma recapitulação de tudo que a gente falou. O mosquito da dengue, ele pode transmitir, o Aedes aegypti, ele pode transmitir a dengue, chikungunya, o zika vírus e a febre amarela. Os sintomas são bem parecidos, mas, como a gente falou ao longo do programa, algumas coisas são mais clássicas dentro de cada doença. Da dengue, como a gente falou, a febre ela é repentina, com bastante dor, bastante prostração. A chikungunya, como a gente falou, a palavra chikungunya, né? O indivíduo que se contorce porque dá muita dor nas articulações. E o zika vírus é aquele que começa com uma febre baixinha e pinta todo o corpo com muita coceira. E a última consideração que a gente podia falar é em questão da transmissão do zika vírus, que é a única coisa diferente das outras doenças. As outras doenças é somente pela picada da fêmea do Aedes. O zika vírus, ele é transmitido via vertical, da mãe para o filho, causando microcefalia, tá? E ele é transmitido também via sexual e via transfusão sanguínea. Mas quando você fala da mãe para o filho, é na gravidez? Isso, tanto na gravidez quanto no momento do parto, tá? Ele pode ser transmitido, causando aquela microcefalia que a gente teve o surto, né, no Nordeste alguns anos atrás. E ele está presente em secreções, como líquido amniótico, a urina. Então, a transmissibilidade dele é maior. Apesar do maior número de casos de dengue no Brasil, ele tem uma transmissibilidade maior. Agora, uma informação que a doutora me falou também no intervalo, para a gente encerrar aqui, é que existe uma vacina para dengue nas redes particulares. Particulares, de saúde. Existe. O SUS tem 2 laboratórios e 4 tipos de vacinas que estão sendo estudados, mas é um processo que demanda muito tempo, né, e muito cuidado. E a gente tem um tipo de vacina, que é a Dengvax, que é de um laboratório e só nas redes particulares. E essa vacina, ela é indicada de 9 anos a 45 anos e somente para indivíduos que já tiveram um episódio prévio de dengue. Então, a pessoa teve um episódio de dengue, por exemplo, causado pelo vírus 1. Essa pessoa tem segurança em receber essa dose da vacina. São 3 doses, com intervalo de 6 meses. Aí a gente pergunta, por que é que não estão fazendo essa vacina também na rede pública? Não dá para saber. Não dá, né? Não é mesmo? Calma. Aí fazem outras vacinas que nem tem surto, mas essa aí que o Brasil sofre, ninguém faz. Então a gente precisa ficar mais esperto, conhecer mais, questionar mais e saber o porquê das coisas antes de sair seguindo todo mundo aí, não é mesmo? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço. Volte sempre. Com certeza. Bom, muito obrigada. Vamos falar mais da vida da criança, saúde, essas coisas. Vamos sim. Tá bom? Tá bom? Obrigada. Tchau, Drica.